fé descrente com perfume sempre ao seu lado. Outro fato que achei curioso foi essa delação da JBS pelos irmãos Batista, ao assistir o início do Jornal Nacional daquele dia 17 de maio do furo jornalístico. Mesmo antes do William Bonner abrir a boca para dar a notícia, já se podia ver que ali viria bomba, dada a expressão do Bonner com o rosto vermelho como se tivesse saído de uma briga feia. A bomba foi confirmada naquele noticiário cheio de gafes por parte dos apresentadores. Curioso também foi ver o JN daquele dia e do seguinte durar 2 horas, fato inédito na história da Globo. Muita gente ficou se perguntando do porquê de a Globo, após apoiar o Temer o tempo todo, de repente virar 180 graus e começar a destruí-lo assim da noite pro dia, destruindo também ao Aécio, ambos intocáveis da Lava Jato e da Globo. Muito estranho. Por que a Lava Jato e a Globo fariam isso? Só depois de 2 dias é que a verdade apareceu. A tal delação não foi feita na Lava Jato como aquela edição erroneamente, ou intencionalmente, dissera. Foi feita na Procuradoria-Geral da República pessoalmente ao Rodrigo Janot, e este o Janot conduziu as investigações da delação em caráter excepcional, sem notificar nem ao Sérgio Moro nem ao Fachin. Perguntado a Joesley Batista do porquê dele não ter procurado a Polícia Federal nem o Sérgio Moro para fazer essa delação, Joesley responde dizendo que não confia na Polícia Federal nem na Lava Jato e temia que se delatasse para eles iriam guardar tudo numa gaveta e mantê-lo na prisão por meses a fio, como tem feito com todos os demais delatores que apresentam provas somente contra Temer e Aécio, mas não contra Lula, pois o que interessa ao pessoal da Lava Jato são somente provas contra Lula e o PT. Portanto, se Joesley tivesse procurado Sérgio Moro, este teria colocado Joesley na cadeia e teria usado somente a parte da delação que delata Lula e teria guardado a delação contra Temer numa gaveta, como ele tem feito todos esses anos, e nós jamais teríamos tomado conhecimento de tudo isso que ocorreu. Sabendo disso, Joesley procurou Janot. Ocorreu que Lauro Jardim, jornalista da versão online do jornal O Globo, foi acionado por um dos homens de Janot recentemente para lhe entregar no colo essa bomba. Este não resistiu e publicou saltitantemente no Globo esse furo. Acontece que o Grupo Globo e o Grupo Bandeirantes sempre que podem arquivam furos contra aqueles que lhes pagam mesadas, como o PSDB, DEM, PMDB, mas dessa vez a bomba foi intencionalmente jogada no colo do inconsequente Lauro Jardim, que tem costas quentes e tá pouco se lixando pro Ali Kemal, diretor da Globo, e pro Bonner. Ele quis dar o furo dele, e deu nisso que virou o maior escândalo político do ano até aqui. Claro que o Ali Kemal, da Globo, e o Bonner, que são mensalistas dos partidos de direita, ficaram furiosos com ele, e teve início um bate-boca feio entre eles, mais um dentre muitos apenas, mas a Globo não poderia perder a oportunidade de dar o furo e ser o primeiro telejornal da TV aberta a passar essa notícia. Então, para aqueles que não entendem do porquê da Globo dar uma virada de 180 graus, a razão é apenas essa: o furo. Eles queriam dar o furo na TV antes que o Jornal da Record, que começa às 9h45, o desse, e fizeram o JN durar 2 horas na expectativa de que algo acontecesse ainda naquela noite e eles pudessem dar novos furos ao mesmo tempo que o Jornal da Record. A Globo é gulosa, não deixa sobrar nenhuma migalha pra ninguém. Parece que o estresse foi demais pro Bonner, que adoeceu na semana seguinte e ficou uma semana sem apresentar o JN. Interessante também foi ter visto naquele noticiário que o Fachin foi pego de surpresa e estava todo perdido, irritado, literalmente pé da vida, como deram a entender os próprios jornalistas, sem saber o que fazer. Então ele chamou o Joesley naquela mesma noite, ainda durante o JN, para ver com ele se aquilo era verdade. Vejam só, o próprio relator, Fachin, da Lava Jato, sem saber de nada. Que vergonha! O mais hilário é que isso desmonta o discurso dessa imprensa golpista, que ainda tem a cara de pau de dizer que essa investigação da Lava Jato desmonta o discurso dos petistas de que a Lava Jato só persegue o PT.
Isso é hilário porque não foi a Lava Jato que fez essa delação da JBS, foi a PGR de Janot, mas essa imprensa é tão mentirosa que esconde isso do povo. Isso é uma vergonha. E o Moro, Dallagnol e companhia ficaram quietinhos, escondidinhos da imprensa esses dias que se sucederam logo após esse escândalo. Sabe por quê? Porque, como diz Moro, não vem ao caso, ou seja, corrupção do PSDB e do PMDB não vem ao caso. Mas o fator principal de Moro ter se escondido da imprensa foi muito delicado para ele. Foi que quando Eduardo Cunha quis arrolar Temer com 39 perguntas, Moro vete ou 21 delas porque deixavam o Temer exposto. Isso foi uma clara proteção e obstrução de justiça que o próprio Moro praticou ao impedir que Eduardo Cunha expusesse os crimes de Temer. O Moro então com isso ajudava Temer a manter Eduardo Cunha calado. Outro fator gritante pelo qual eles estão quietinhos é que aquele promotor da Lava Jato, Ângelo Vilela, amigo pessoal de Dallagnol, foi preso nessa mesma operação por receber propina de R$50 mil mensais por proteger investigados. Aquele mesmo promotor que foi à tribuna do Senado defender as 10 medidas anticorrupção. Quanta hipocrisia! Deve ser por isso que ele é tão amigo do Dallagnol. Esse país está tão podre que ninguém tem coragem de publicamente acusar Moro por este crime de obstrução de justiça. Todos têm rabo preso. Vide a CNJ atualmente adiando o julgamento de Moro até hoje pelo grampo de Dilma com medo dele. Impressionante, ao contrário do que dizem. A Globo não está tentando derrubar o Temer, ela está em cima do muro indo conforme a correnteza fazendo o jogo dela. Que bom que Joesley não delatou a Lava Jato, do contrário jamais teria ocorrido esse escândalo nessa Lava Jato corrupta. É bom lembrar que até hoje ninguém do PSDB foi preso pela Lava Jato. Se ela diz combater a corrupção, cadê os corruptos do PSDB? Parece que ao invés de combater a corrupção ela só sabe perseguir inocentes sem provas, como é o caso de Lula, o suposto grande chefão que a LJ tanto persegue. Fé descrente com perfume sempre ao seu lado.